Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Estamos começando uma nova semana num dia super bacana, porque é um dia de lua cheia, um dia de último eclipse parcial do ano, né? A gente vai ter uma superlua, né? Vai acontecer algumas coisas nessa superlua, enfim última do ano, em Áries. Então, é aquele momento bem bom de vestir vermelhinho básico e de dizer assim: vou começar tudo de novo a partir daqui. Por quê? Porque a gente já está naquele término, naquela outobrite, naquela crise de outubro, dizendo: uai, não é que o ano acabou? Pois é, o ano está chegando no seu fim. Eu ainda tenho uma turminha e tanto para colocar aqui com vocês, né, de jogadas e aberturas, mas estamos num dia super auspicioso para falar de sereias. Essa é uma semana diferente, a gente está numa semana 41, logo pôs o Papa, logo pôs algumas coisas espirituais ou xamânicas podem entrar, assim como isso no novo Papa, assim como a gente pode falar da tradição e de outras coisas mais antigas, falar dos ensinos, do que eu quero ensinar, e aí vai o Papa. De toda forma, essa abertura é inspirada em alguma coisa que eu vou começar a trazer daqui até o fim do ano, na Rainha de Taças, Rainha de Copas para vocês. Né? A Rainha de Copas tem toda uma visão melindrosa, por um lado, mas ela é a Rainha das Águas, a criatura que mantém o universo das águas funcionando, a senhora, né, das sereias, aquela que tenha sido a consorte de Poseidon, do senhor das mares, né, dos sete mares. Então, se a gente pensar por aí, a abertura em si é para conversar com esse elemento da água. O elemento da água também fala muito do teu temperamento, da parte do teu temperamento que tem fleuma, que tem humor, que tem leveza, que tem fluidez, que sabe sair de uma saia justa como ninguém, ainda dando risada ao final. Então, de toda forma, eu acho que é uma abertura muito linda, que dá para você, então, entrar em contato com essa energia, né, do universo das águas, dos oceanos, das águas salgadas, mas por que não doces? Também pode pôr. A gente tem a Iara aqui no Brasil, então, de toda forma, a gente pode incluir todos os seres ondinos e ondinas para dentro da nossa temática da abertura de hoje. Para você que está chegando aqui no 365, vai lá, se inscreve no canal, porque super vale a pena. Estamos já com um número bastante alto de aberturas e você só tem a ganhar. Mais ainda, você que está, além de chegando agora, você que já está comigo, ai gente, aquele lugarzinho no coração para sempre. Além disso, para vocês todos, aquele joinha, aquele compartilhado de vídeo. Por quê? Porque ajuda o projeto, o canal a ir seguindo organicamente, feliz, contente, mas a gente continua tendo uma oportunidade de seguir adiante. Né? Sem ficar pesado, sem ficar complicado, a gente segue adiante. Então, eu preciso aí do teu joinha, do teu compartilhamento, para a gente poder funcionar direitinho por aqui. Mais do que isso, os comentários e as perguntas, não importa que tipo de comentário, pode ser uma caretinha, pode ser um emoji, né? Até um textão. Tudo bem, eu estou super aberta a estar recolhendo, lendo, respondendo cada um dos comentários de vocês, porque isso, digamos assim, que me enriquece. É o famoso atualiza aí, pensa aí, observa aí, que mais que você sabe ou não sabe do tarô. Isso é muito gostoso, muito legal. Então, eu fico contando com o comentário de vocês construtivo e do bem, para a gente poder conversar mais adiante em outros vídeos, não é? Eu poder responder, eu poder trazer, de repente, aquilo que você me perguntou e tudo o mais. E mais do que isso, aqui embaixo do canal eu tenho um link. Embaixo do canal, não. Aqui embaixo desse vídeo, eu tenho um link, assim como no alto do canal, o mesmo link para você seguir para o 365 Abertura de Tarô do WhatsApp. Lá a gente tem, primeiro, uma pequena, né, uma entrada para uma turma que vai estar sendo sorteada para esse final de temporada, esse segundo semestre. E, para isso, você só tem que responder umas perguntinhas e está tudo na paz.
Aí, mais do que isso, lá você encontra uma turma que foi se juntando lentamente desde o começo do ano com o mesmo interesse. O interesse pelo tarô, falar de tarô, aprender tarô, trocar jogadas de tarô, enfim. Né? O aprendizado do tarô é isso. Em parte, ele tem o lugar, né, da literatura ou do estudo, e, em outra parte, ele tem o convívio, a troca, a expansão de consciência que a gente só consegue quando está em grupo, muitas vezes, né? De perceber as coisas de um jeito mais largo, mais aberto, e isso é bem legal nessa turma toda que está lá. Beleza? Então, te espero do outro lado. Muito bem. Hoje a gente tem, nessa abertura de semana, com isso também a gente tem uma prosinha um pouquinho mais esticadinha, mas porque aqui no 365 Aberturas de Tarô, a gente está começando a semana 41. Aí o famoso, semana 41. Gostei dela, de chegar até aqui de um outro jeito. E estamos na semana 200, na leitura 280, gente. Vocês têm noção do que é isso? Não, né? Você não está aqui do meu lado. Se você tivesse, você ia perceber o trampo que foi, o medão que foi, o mergulho que foi. E a gente está saindo do outro lado agora com uma sensação mais de leveza. Estou conseguindo olhar até com mais calma e está tudo certo. Então a gente vai ter o Segredo das Sereias hoje, hein? Amanhã uma imperdível, porque não tem nada a ver com qualquer junguiana que tenha vindo anteriormente, porque eu vou estar falando mesmo dos 12 arquétipos, né, os principais do Jung, a gente vai estar explorando um conhecimento mais junguiano e pode ser uma abertura terapêutica muito interessante, bem legal. Aí a gente tem o Guia dos Sonhos, para quem gosta de sonhar, anotar sonho, fazer projeção, né? Trazer das informações dos sonhos coisas. Eu tenho uma coleção de livrinhos de anotação de sonhos, gente. Então, achei essa leitura assim, que legal. Coração partido mesmo, assim, sabe? Quando as coisas realmente partiu. Empreender. Você tem vontade de empreender alguma coisa, começar um negócio? Pode ser do pequeno, médio, grande, não importa. Vamos perguntar se é legal? Então, essa é uma abertura para isso. Ai, fracasso. De vez em quando a gente tomba do outro lado, cai com a cara no chão e a gente fracassou. Vamos dar uma olhadinha o que, que a gente entende por fracasso, né? Conversar um pouco sobre os fracassos muitas vezes nos ajuda a dar o próximo passo, dar a volta por cima e chegar do outro lado. E aí, para isso, já deixei para final dessa semana quem dá a volta por cima, gente. Bola para cima. Bola para cima. Só você pode colocar você mesmo no topo do mundo. Só você pode se elogiar, se valorizar, se dar um bom lugar. Então não esquece disso, não. Esse é o final dessa semana do Papa, beleza? Então vamos seguir, né? Porque essa é uma semana para conselhos sábios, resgatar a fé e agir com ética e propósito. Muito bem. Abertura 280 começando nos Segredos das Sereias. Vamos entrar no mundo das sereias e vamos lá. Abertura inspirada na Rainha de Copas e guiada pelas marés da alma. Por que o som do mar nos acalma tanto? As sereias sabem, porque elas vivem entre o silêncio e o mistério das profundezas, onde o sentir é uma linguagem antiga. Essa tiragem convida você a mergulhar no oceano das emoções, guiada por Salácia, a deusa das águas salgadas e rainha dos segredos marinhos. Deixe que as ondas te conduzam à tua verdade emocional e ao dom oculto que vibra nas correntes do teu coração. Bora jogar? Quem aprende a ouvir o mar dentro de si nunca mais teme o silêncio. Então, vou me tirar daqui, né, gente? Porque senão, quando chegar a abertura, a gente vai fazer em pedacinhos. A gente vai fazendo aos pedacinhos, mas ela é bem sossegadinha. Então, vamos lá. A gente vai estar trabalhando 9 cartas. Então, 9 cartas eu considero meio sossego, né? A gente pode estar trabalhando com cartas duplas, mas hoje eu escolhi fazer com método americano, todas juntas e misturadas. Posso abrir 2 levas, todas juntas e misturadas. Posso abrir 3 levas, todas juntas e misturadas, para olhar da melhor forma aquilo que eu tenho, né, em cada posicionamento. Então, eu sempre posso gerar para cada posicionamento um binômio, não é? Normalmente do tipo paralelo, e posso criar os trios, ou a linha de 3, né?
Então, carta 1. Como o elemento da água se manifesta em minha vida? Mostra a sua sensibilidade, que é força ou fuga, e como as emoções te movem. Mostra se a tua sensibilidade é força ou fuga e como as emoções te movem. Então, dá uma perguntada para si mesmo: eu sou conduzida pelas minhas águas internas ou eu deixo que elas me afoguem? Dá uma olhadinha. Carta 2. Como é a melhor forma para mim de me conectar mais com a água? Indica rituais ou lugares, práticas que despertam a tua fluidez emocional. Pergunte-se: onde encontro o mar dentro de mim? Carta 3. A força das águas é fleumática. Como posso usá-la ou treiná-la melhor? Revela como cultivar calma, empatia e intuição sem perder o foco. Pergunte-se: como posso transformar o sentir em sabedoria? Carta 4. Onde pode ser um bom lugar ou forma de estar plena nas minhas emoções? Mostra o ambiente, prática ou relação que te devolve equilíbrio emocional. Pergunte-se: onde minhas águas se tornam cristalinas? Na carta 5, qual o dom que a água me concede? Aponta o talento emocional ou espiritual que brota da tua sensibilidade. Pergunte-se: que bênção nasce da minha vulnerabilidade? Carta 6. Como posso inspirar as pessoas com o meu dom? Mostra como tua presença e o teu sentir podem curar ou guiar outros. Como meu coração pode ser farol? Pergunte-se. Carta 7. Como posso sentir mais profundamente? Revela o que ainda bloqueia e a tua entrega emocional e como dissolver medos. Então, pergunte se eu tenho coragem de mergulhar sem ver o fundo. Carta 8. Qual a minha conexão com o oceano? Mostra se a tua alma carrega memórias antigas das águas, os dons mediúnicos ou ligação espiritual com o mar. Pergunte-se que parte de mim pertence ao sal e à espuma. Carta 9. Qual o segredo da minha sereia? Se a gente entender que para cada um de nós existe um panteão, um agrupamento que nos acolhe, ou que a gente acolhe, ou que a gente tem conectividade vibracional, né? Então traz à tona o mistério mais íntimo da tua natureza emocional, ou das águas, ou sereia, o canto que só a tua alma conhece. Pergunte-se que verdade o mar quer me revelar. E é isso. E é o que temos para hoje. Veja que lindeza de abertura, né? Super sensível, super profunda, linda. Então vamos seguir? Vamos seguir lá para a mesa juntos. A gente sobe para a mesa. Voilá! Então a gente vem para a mesa para falar com, através de quem eu vou usar aqui baralho para conversar com a sereia, Videntes da Luz. Eu acho que combina, né? Cada um pode escolher o baralho que quiser. Tá aqui todo mundo junto e misturado, eu já embaralhei, né? Porque elas são maiores. E aí a gente vai fazer o corte de três, que é o famoso corte oficial. Caso vocês não saibam, sabe, esse treino de estar quase todo mundo igual, a gente se colocava treinando, gente boa, porque precisava aprender a cortar com, assim, como se os três ficassem o mais igualzinho possível, né? Lembro de treinar isso um monte. Fala sério, né? Então, não precisa, viu, gente? Só estou comentando das coisas que eu já passei, ei, 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 ei. E aí a gente vai fazer como? Bom, eu tenho 9 cartas, eu posso tanto estar fazendo uma coisa nova, tipo, fiz o corte, tenho três aqui, não tenho? Eu quero conversar com as águas, eu quero conversar exatamente, né, com essa presença marítima e tal. Eu posso estar pegando uma concha que está sempre aqui por perto de mim, então eu quero falar com as águas, beleza. Aí eu posso estar fazendo a abertura, né? Começando do tipo eu que estou escolhendo. Então, lembra lá, o autor chamou aquilo lá de formato de concha. Mais ou menos, né? Mas tudo bem. Eu vou ter que pensar como é que eu faço a um, a dois e a três. Vai ser melhor do que cair aqui no meu colo, né, não? Então a gente vai começar aqui embaixo. A gente vai falar da um, a gente vai estar falando da 2. Eu vou abrir dos três montes cortados, da 3. Aí eu venho para 4, para 5 e para 6, não é? Aí eu venho para 7,
para 8 e para 9. E posso começar de novo, porque eu quero duas em cada um, eu vou fazer um binômio em cada lugarzinho, em cada posição. E aí a gente volta aqui para trás e a gente vai de novo. E aí eu estou usando o corte e aquilo que eu já tinha embaralhado também significa o quanto eu já tinha pensado, né, nessa senhora, nessa presença. Posso deixar aqui do lado aberto, como posso já juntar todo mundo, trazer para cá e bora jogar. Sempre é possível você abrir uma carta esclarecedora, se você ainda não se sente satisfeito com o que você tirou por cada posição. Lembrando que a cada nova carta é mais informação. Então, eu tenho que meio que dar conta das informações que eu tenho. Se abrir mais carta vai te complicar, deixa quieto, né? Deixa para lá e boa. Então, vamos lá. Na primeira posição, para você que está anotando, diário de bordo, está aí comigo já tem um tempo, não perde o diário de bordo, não deixe de anotar. Não importa se é tablet, se é caderno, o que você fez, grimório, como você desejar. O importante é você ter não só a jogada, que também não é o principal eu ter a jogada, mas a tua jogada, né? O que você tirou para você no seu diário de hoje, beleza? Então vamos lá. A minha primeira posição é como o elemento da água se manifesta em minha vida, através do repouso, do descanso, do relaxamento, de desligar a minha mente, de tranquilizar totalmente as minhas espadas, o elemento do ar, né? Então, assim, a minha sensibilidade dentro das águas é meio que transformada ou transcende. É bem verdade, gente. Eu vou atrás de banhos hoje em dia, em tudo quanto é canto de lugar que tem água diferente, água sulfúrica, água vanádica, águas quentes, não é? E eu falo que isso realmente me conduz às minhas águas internas, e aí eu me transcendo. É meio como se eu recarregasse as minhas baterias, é uma transformação. Né? Talvez também seja porque o meu Quirón é de peixes, então a minha cura é através das águas, tem uma ligação poderosa com elas. E o julgamento. Se eu entender o julgamento como aquilo que eu trago na minha ancestralidade, aquilo que eu trago no meu banco de dados, não é? Naquilo que é bem importante, então vejam, a carta do julgamento é a segunda carta, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que, desde menina, eu nasci na beira da água salgada, eu nasci na beira do oceano do Rio de Janeiro, eu vou ser criada nas montanhas, indo quase que todo final de semana, né, para alguma praia. Por quê? Porque eu tinha uma mãe apaixonada pelas águas do mar, apaixonada pelo mar. Então, eu não me lembro de mim antes dos 55 anos de idade, de verdade, inclusive até fazendo a minha formação de constelação, de cabeça de dragão, tudo lá em Florianópolis, então sempre na beira d'água. A beira d'água para mim é muito da inspiração, muito da onde eu me renovo, eu me curo, eu me transformo, apesar de eu ter bastante pouquinho no meu mapa, né? Mas essa fluidez, esse lugar de águas internas e externas são super importantes. Eu não me afogo. Eu sinto que eu venho que eu trago muita inspiração e que a água faz exatamente isso comigo, ela me libera, né? Como se alguma coisa, minha alma ficasse de outro estado, transforma. Beleza. Como é a melhor forma para mim de me conectar mais com a água? Então, faz muito tempo que eu não vou para a beira d'água, é verdade, não das águas salgadas. Eu tenho ido muito para as águas doces, eu tenho ido para esse lugar. Olha lá, qual é a melhor forma de eu me conectar mais com a água? Primeiro, cuidando de mim. O quatro de ouros, para muita gente, fica só aquela palavra-chave, né, do Sovina, ou de quem não empresta ou não divide. E esquece-se de olhar, aqui eu gosto muito nessa carta dela, guarde o que é seu. Ela segurando as quatro moedinhas na bolsa, perto dela, como quem segura em São Paulo a sua bolsa perto de si, se chama guardar-se, se chama proteger-se, se chama cuidar-se. Né? Então, o quatro de ouros, junto com o Papa, que fofo, né? Como é que é a melhor forma para mim de me conectar mais ainda com a água?
Alguns exercícios meditativos me levam para a água, o contato com a água, a própria aprendizagem e o caminhar, né, nesse lindo arcano do Papa, do Hierofante, do Xamã, do Sumo Sacerdote, né, dessa figura, da grande figura de espiritualidade. Então, assim, a minha melhor forma de me conectar é estando na água, né? Vamos lá, vamos para a tradição e cuidando de mim. Hoje em dia tem muito a ver com esse autocuidado, com essa autoconexão, com uma coisa muito para dentro e muito pouco de dividir com alguém. Então, rituais que eu posso estar fazendo com a água, os banhos, né? Então, vamos falar um pouco de rituais, lugares e práticas, né? O banho, acho muito legal ela trazer assim, viagens ou passagens, não é? De você estar conectada com lugares que também reverenciam a água, não importando que a água seja. Então, aqui eu posso estar falando dessas cidades de Caldas Novas, né? De cidades com águas que brotam. Isso é bem interessante. Onde encontrar o mar dentro de mim, na minha própria espiritualidade, no meu próprio xamanismo, no meu próprio lugar de encontrar a suprema divindade, enfim, nas práticas, não é? Nas práticas ritualísticas todas, onde eu sempre incluo muito a água. Incluo água na minha prática de reiki, incluo água na minha prática, enfim, sempre muito com a água. Né? Lugares ritualísticos, lugares simples, mas onde as águas brotam, onde as águas sejam para mim, onde eu vou lá e bebo água e trago água, e assim segue a água. A força das águas é fleumática. Então, a gente está na carta 3 falando um pouco mais do temperamento agora, né? Onde eu posso cultivar, que fofo, com o cavaleiro de pentáculos ou pantáculos ou moedas. Então, vamos lembrar que aqui as moedinhas são esses lindos. Esqueci o nome, vai, que é essa madeirinha redonda que a gente borda. Perdi o nome, mas não tem problema, né? Todas com mandalas, é a coisa mais bonitinha nesse baralho. Então, assim, cultivar a calma, empatia e intuição caminhando. Caminhando é uma coisa que realmente me cura, me faz um bem colossal. Não importa se é de dia, se é de tarde, se é de noite. Caminhar. Caminhar, ir. Caminhar com coisas materiais, realizar uma coisa por dia, uma coisa por vez. Ter o que fazer ou ter o que criar. Isso também são coisas, não é? Então, a minha artesania, o meu artesanato, é uma coisa que me conecta bastante com a fleuma, né? Com esse humor, com a calma, com a empatia, com a intuição, né? Então, assim, como é que eu posso cada vez mais transformar e sentir isso como sabedoria? Com o Cavaleiro de Copas. Então, se eu entender que os ritmos animados, ou pelo menos joviais, que eu posso dar, né, para minha fleuma, dentro do meu dia a dia, seja fazendo e realizando, seja amando o que eu estou fazendo e realizando, quer dizer, tem que ter uma bola mesma energia, cavaleiro, mas de duas forças, uma que realiza e uma que ama, uma que realiza, uma que adora, uma que realiza, que nem eu fazendo aqui, sabe? Essa coisa do fazer e gostar, fazer e se sentir mais entusiasmado, ou se sentir mais conectado. Isso vai se transformando em quê? Em sabedoria, né? Em qualquer coisa. Por exemplo, se eu for aprender a cozinhar, é isso, se eu for fazer crochê, é isso, se eu for costurar, é isso, se eu for bordar, pintar, qualquer uma delas é isso, é fazer e amar mais, fazer e gostar mais, e saber mais, né? E se sentir mais possuidor. Carta 4, onde pode ser um bom lugar ou forma de estar plena das minhas emoções. Então vamos lá, né? Onde pode ser um bom lugar? Tadã! Olha lá, 7 de espadas, no alto de uma pedra, longe da cidade. Eu vou começar por aí, eu vou começar a brincar com algo que eu sempre acho útil com um baralho temático. Brincar com o que ele me traz. Independente do que eu sei do 7 de espadas, eu posso explorar na pergunta onde pode ser um bom lugar. E eu não posso intuitivamente olhar para onde tem pássaros, aonde é o alto, aonde tenha muita espiritualidade ou muito pensar, não é? Nas montanhas, no alto das pedras, aonde o pessoal salta,
né? Então, assim, um lugar onde você tem uma grande visibilidade. Por uma coincidência, a carta hoje aqui está com essa lua fantástica, né? Então, eu posso até falar de luas cheias, que é hoje, eu posso falar de luas com eclipse ou sem, mas que estão trazendo transformações, inovações, né? Esse é o lugar, eu tenho que olhar de cima. Acho o lugar do ponto de observador do Sete de Espadas, o lugar no Sete de Espadas que ela também viu diferente, tem uma única espada na mão dele, mas ela também viu de forma diferente daquilo que está na Pamela, onde ela entende que a gente pode fazer novas escolhas. Eu sigo com o que eu tenho, talvez até deixando para trás duas penas, mas seguindo com as outras, não é? Nem sempre a gente pode ir lá ao alto e levar tudo. Às vezes a gente tem que deixar as coisinhas para trás. Junto com isso, um seis de paus também muito lindo. Então, um seis de paus falando dos sucessos, das glórias, dos pontos onde eu já sei que deu certo, os meus pontos de fortuna, ou de alegria, ou de realização, né, os meus pontos altos ao longo da vida, né, me ajudam, então, aonde eu posso ser um bom lugar, ou forma de estar pleno das minhas emoções. Aonde é também? No palco da vida, né? Apresentando as coisas, aqui no 365, na minha vida, onde eu sou solicitada daquilo que sei. Isso, porque a gente está falando da vontade de paus e do sei, né? Da sabedoria, da inteligência de espadas. Eu vou tentar manter eles meio abertos para que vocês não percam a visibilidade das cartas. Aí a gente vai para, né? Então, assim, um, dois, três, quatro, a gente vai para a carta 5. A carta 5 vai mudar um pouco, né, a estrutura da conversa. Então, qual é o dom? É bem no centro, e a gente vai olhar para qual é o dom que a água me concede, né, nesse momento. O 5 de copas. Né? O dom, eu vou colocar até no centro, a bem da verdade, a rainha de espadas. Acho dois dons bem especiais, um por ser copas com copas, né? No cinco de copas, a grande capacidade de desapegar, de soltar, de liberar-se emocionalmente de muitas questões. É muito bonito quando você solta as emoções no vórtice das águas, é o famoso eu entrego, e a visão da entrega das águas e do soltar das águas é muito legal. Mais do que isso, lembrei de uma coisa legal para mostrar para vocês, porque eu acho que é a maior contribuição desse baralho. Rainha de Espadas dizendo: olha, o talento que eu tenho para com as águas é mental, é intelectual, mas é onde eu tenho a minha sensibilidade. Então, eu tenho uma alta sensibilidade pelo ar para me conectar com o emocional e fazer as bênçãos e as necessárias, né? É os momentos onde eu me sinto mais tranquila, apesar de ser aquele momento de vulnerabilidade ao mesmo tempo, né? Porque é isso que eu sou. Olha que legal. Eu sou uma criatura bem rainha de espadas mesmo. Gosto muito da rainha de espadas, acho que ela tem super a ver comigo. Ela poderia me representar até mais que a de moedas, por tudo que eu tenho, né, no signo de Aquário. E por conta dessa sensibilidade, uma altíssima sensibilidade que eu fui desenvolvendo ao longo das perdas da vida, da liberação da vida. E na carta 6, como é que eu posso inspirar as pessoas com o meu dom? Dizendo para elas que as águas são seguras, que os sentimentos são naturais, né? Dizendo que a fleuma, o amor, o riso, a leveza, a brincadeira, a jovialidade são da nossa natureza, nos alimentam no mundo das águas e nos curam. Então, aqui tem um lugar onde a prática de qualquer diversão, de qualquer jogo, de qualquer coisa que te dê leveza, de que te faça conectar, né, com o arco-íris do céu e do mundo e do planeta, isso cura. E é desse lugar de incluir tudo, emocionalmente falando, né, incluindo tudo e todos, que eu digo que eu amo a vida, amo o planeta, amo as pessoas. E aí entra esse reizão de copas, né, o próprio Poseidon, a própria criatura que diz: me sinto muito estável
nas questões das águas, me sinto muito verdadeira lidando com esse elemento. Gosto de inspirar as pessoas a olharem para dentro de si, para a sua fleuma, para os seus sentimentos, para as suas emoções. Então, assim, meu coração pode ser um farol amando, né? É isso, amando é tudo de bom. Carta 8. Qual a minha conexão com o oceano? Então, a conexão com o marzão. Aí a gente tem a justiça, né? Essa é uma justiça também muito bonita, dizendo que tudo na sua justa medida e na sua face a gente consegue organizar. Ai, que lindo! E a imperatriz, né? Então, assim, dois grandes portais. Como é que eu posso sentir mais profundamente, né? Me permitindo ser ainda mais gestora desse planeta, né? Mais conectada com as coisas do planeta, os seres do planeta, os animais dos planetas. Vocês não têm ideia do quanto eu acompanho coisas ligadas à fauna silvestre, enfim, a do mundo, o quanto isso me agrada. Inclusive, assim, né, acho que é Meu Planeta 2, que tem também no canal fechado, tudo que fala do planeta e dos seres vivos dessa navezinha azul maravilhosa, me encanta. Né? Então, como é que eu posso sentir mais profundamente? Me ajustando, né? Me ordenando cada vez mais para com aquilo que é a vida nesse planeta, né? Seja a Terra, seja a Lua, a vida. Sim, a vida é um troço. Vamos para a carta 8. Qual a minha conexão com o oceano, né? Acho que era isso. É isso? Acho que eu li errado, né? Então, bom, essa é a penúltima. Então, eu estou na conexão com o oceano. Mostra minha alma carrega memórias antigas, como um rei de paus e como uma roda da fortuna. Então, sim, eu tenho uma memória xamânica muito antiga, né? Muito forte e muito de liderança no passado com esse rei de paus, e já foram tantas vidas, como diz a roda da fortuna, já foi tanto gira, girar, girar, girou, que definitivamente não dá mais para saber nem que idade tenho, nem que idade não tenho. Eu me lembro muito bem de um astrólogo que virou para mim e falou assim: é muito difícil falar com alguém que nasceu há muito tempo atrás, demorou um tempão para voltar. Eu adorei. Carta 9. Qual o segredo da minha sereia? Então, aqui tem um segredo, algo que talvez eu não tenha olhado de verdade. E aí a gente tem quem mais poderia ser um as de paus. A grande conexão espiritual, né? O lugar mais íntimo de conectividade com a espiritualidade. Um dos significadores é um as de paus, que diz que meu espírito e minha alma estão muito conectados, não é? Com a espiritualidade. Ah, eu tinha certeza. Eu estou numa fase de mudanças, então certeza, certeza. Até para poder desmistificar para vocês o arcano da torre. Então vamos lá, o que que traz à tona? O canto da minha sereia é um canto de mudanças, é um canto de transformações, é o canto que canta no meio da passagem de cada uma das estações. Então é um canto poderoso, dizendo vamos mudar, vai mudar o tempo, vai mudar a temporada, vai mudar, né? Então, assim, eu sou sempre um pouco arauto do que está por vir, gosto, adoro fazer isso, sobretudo na astrologia mundial. Gosto muito de olhar para esse lugar e eu diria que é um dos meus grandes dons, né? É fazer as mudanças, as transformações, enfrentá-las, olhar para essa adversidade, tirar da adversidade um significado. Então, que verdade o mar quer me revelar? Que eu sou das águas tumultuadas, das águas em grande movimento, águas de tempestades fortes. O Videntes da Luz é um baralho que traz um livretinho, como vários outros. Mas de verdade, a autora, Chris Anne, ela fez uma coisa muito legal. Vou pegar, por exemplo, alguém que veio aqui no centro, né? A Rainha de Espadas. Então, deixa eu achar só espadas aqui, porque ela criou uma frase, não é uma palavra que define. Não, não é. Ela trouxe uma frase para cada arcano, maior ou menor. E isso, olha, o Cavaleiro de Pentáculos, semente por semente, eu planto meu futuro com meus fundamentos da fé. Então, ela trouxe como se fosse uma máxima.
muito gostosa de cada um desses arcanos maiores ou menores? Isso, vamos pegar o rei de espadas, a rainha. Eu falo com sabedoria e clareza. Aí, se vocês quiserem olhar, por exemplo, o 5 de taças, e todo mundo meio que já só lê de um jeito. E eu acho bacana quando alguém recupera um pouco as percepções diferentes que estava em Marselha, estava em alguns arcanos, né, de outros baralhos mais antigos, mas depois ficou tudo, por exemplo, ó, meu terno coração me ajuda a navegar em direção ao meu futuro brilhante. 5 de copas. Ela traz tudo aquilo que ele tem como significado do luto, da desilusão, da decepção, da traição, da amargura, do chafurdar-se, da autopiedade, pode significar um coração partido, né? Ela mostra a vidência de sombra, né? E aí depois ela vem com a frase de cura, o que é muito legal. Então, é um baralho que eu uso, que eu gosto muito, né? Então, fica aqui a abertura de hoje do Segredo das Sereias, para você descobrir qual é o segredo da sua sereia para você. Lembrando que uma das outras coisas muito significativas das sereias é a fala, não é o quanto elas falam ou não falam. Então, os segredos, beleza? Então, vamos seguir. Eu vou remover a marcação, oi, estou aqui. Aí a gente vai estar seguindo para falar isso. Vamos falar da nova jogada amanhã. Amanhã a gente tem um novo jogo, um jogo também muito especial, que é um jogo com os 12 arquétipos junguianos. Então, vai me dar um pouquinho de trabalho para eu poder estar apresentando um pouco os arquétipos para vocês e depois a gente poder fazer a jogada. Não chega a ser totalmente uma abertura complexa, mas ela já traz aquela necessidade de eu conhecer o script de fundo, minimamente. Então, para não fazer nenhuma besteira na interpretação. Combinado? A gente se encontra aqui amanhã, então? Então, aquele momento de um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Até amanhã. Valeu.